Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos, que Deus abençoe aqui por esse canal Conectados na Fé. Nós somos evangelizados. A palavra de Deus, que é luz para cada um de nós, é anunciada para todos os povos. E eu te convido a fazer parte também desse trabalho, desse projeto nosso, e assim juntos vamos crescendo. E eu peço para que você também nos ajude. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí o seu joinha, ative aqui as notificações para você receber todos os dias os novos vídeos e assim também compartilhar esses vídeos para que cheguem a mais pessoas. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, conectados na fé, levando a palavra de Deus a mais pessoas. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos. Seguindo a tradição recebida dos antigos, ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje terça-feira, dia 6 de fevereiro, escutamos então esse evangelho, e Jesus aqui está bravo, né, no evangelho de hoje, porque ele está chamando a atenção para uma coisa que os fariseus faziam muito naquela época. As tradições que eles viviam eram muito fortes, né? Tinham regras para tudo, como nós ouvimos agora. E aí Jesus então é questionado porque os discípulos não lavaram as mãos para comer. E Jesus então chama a atenção porque ele diz assim: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens, sem viver mesmo a essencialidade daquilo que Deus pede. Por isso que o Evangelho é uma lição para cada um de nós. Nós temos que tomar muito cuidado para não falarmos apenas coisas e não vivermos. Deixar com que apenas a boca fala, mas o coração não está realmente voltado para o nosso Senhor. É por isso que ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Quantas e quantas vezes pelas tradições, apenas por ritualismo ou por leis, pelas leis que nós muitas vezes colocamos, nós afastamos as pessoas de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. A lei sim é importante, as regras são importantes, mas elas não podem estar acima do culto a Deus. Não podem de forma nenhuma. E o próprio Jesus aqui no mandamento, nessa leitura que é um mandamento, é claro, o mandamento da lei de Deus, ele chama a atenção para um outro detalhe.
A falsidade de usar uma lei ao seu favor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o próprio Jesus Cristo dizendo, falando sobre essa lei de Corbã, que era uma lei que a pessoa ficava isenta de ajudar o seu pai e a sua mãe, dizendo que esse Corbã, um valor, uma determinada ajuda, era a Corbã consagrada a Deus e a pessoa ficava isenta de ajudar o seu pai e sua mãe na velhice. E aí Jesus bate muito forte sobre isso para dizer que as coisas não é por esse caminho. A lei é para que nós possamos nos libertar. A lei do amor é para que nós possamos estar livres. Então, meus irmãos, que a palavra de hoje nos ajude a tomar consciência disso. Que sejamos realmente homens e mulheres que vivamos o amor de Deus. A nossa boca tem que falar aquilo que o nosso coração está cheio. Se nós estivermos com o coração cheio de Deus, nós estaremos falando dele. Que Deus abençoe. E também peçamos a intercessão de São Paulo Miki, que nós celebramos hoje o seu dia. Que Deus abençoe e que você tenha uma excelente terça-feira. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.